Pessoal, a gente vai falar hoje sobre o roteiro do filme Dark Horse, ou O Azarão, em tradução livre, que é o filme do Bolsonaro. Então, se você se interessa por esse assunto, não se esqueça de dar uma olhada nos shorts que eu postei aqui no YouTube e lá no TikTok também, que eu estou lendo o roteiro inteiro. Não sei se eu vou conseguir ler o roteiro inteiro por completo. Eu quero ler pelo menos as principais partes que chamam mais a minha atenção, para a gente poder comentar junto, para vocês ficarem mais por dentro do que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Então, começando logo pelo começo, do que se trata o roteiro e do que se trata o filme. Ele conta a história do atentado contra a vida de Jair Messias Bolsonaro, que ocorreu em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 2018. O filme vai ser dividido em duas partes muito distintas, tá? Ali para a página 30, 40 do roteiro, ocorre o acidente. Acidente não, o atentado. A partir de então, o filme inteiro vai se passar dentro do hospital, mostrando a recuperação, manifestações populares que ocorrem ali fora do hospital, e também a vontade de Jair Messias Bolsonaro de voltar a participar dos debates e da eleição. Tá? Então ocorre uma mudança de tom muito significativa. Lá para a página 30, 40, para o final do roteiro. O roteiro, se não me engano, tem 110 páginas. Começando mais ainda pelo começo. Onde eu adquiri esse roteiro? Eu pesquisei na internet, eu baixei o primeiro que eu encontrei. Simples assim. É importante eu frisar isso, até porque eu nem sei mesmo se esse é o roteiro oficial, mas ele é o roteiro idêntico a todos os outros canais que estão fazendo leitura ou estão discutindo por aí pela internet. A gente está com o mesmo arquivo, eu fiz essa conferência. E outra coisa, esse arquivo está idêntico ao trailer que foi divulgado, aos dois trailers. Então, eu acho muito difícil não ser oficial, tá? Por mais que não tenhamos essa certeza, né? Outro ponto também importante para a gente comentar é que o roteiro ele está na 7ª versão, tá? E ele foi escrito por Mark Noratesh e Cyrus Noratesh, né? Se eu não me engano, pai e filho. Supostamente, pelo que foi divulgado, o Mário Frias, que é um antigo ator e apoiador do Bolsonaro, participou do desenvolvimento desse roteiro. Mas eu acho muito difícil que a gente tenha alguém que fale português que tenha escrito, ou pelo menos revisado esse material. Porque o material tem muitas incongruências com a própria forma de se falar o português. Para mim, ele foi escrito por alguém que fala inglês e que não fala absolutamente nada de português. Assim, pelo menos por dois motivos, tá? Eu vou logo listar essas incongruências na linguagem, e aí depois a gente parte para outras incongruências e discussões mais aprofundadas, tá? Eu quero citar dois exemplos. O primeiro é a forma como alguns filhos do Bolsonaro, mais especificamente o Carlos Bolsonaro, se refere ao pai. Ele fala o tempo todo papai. O roteiro está todo em inglês, tá? Então, não sei, poderia chamar de dad, ou poderia chamar de pai, que eu acredito que, pelo menos regionalmente, onde eu cresci, né, as pessoas chamam o seu pai de pai, não chamam papai, ei papai. O roteiro inteiro, ele tá assim, look over there, papai, entendeu? E eu achei muito descasado com a forma como de se falar o português, tá? Mas talvez seja só uma implicância, um desconforto que eu tive lendo o material, mas que reflita a experiência de outras pessoas. Fora isso, nós vamos ter uma outra questão. Bolsonaro tem um apelido em que seus seguidores o chamam de mito, certo? Não entrando no mérito de mito ou não, né, do que significa ser um mito, do que as pessoas querem dizer quando falam isso, o mito, a palavra mito, ela tem um equivalente no inglês, que é myth, né, que tem inclusive o mesmo significado. Da mesma forma como a palavra the legend tem um significado no português brasileiro, que é lenda, né? O que eles optaram? Eles não optaram nem por usar mito, nem myth, nem a lenda, nem the legend. Eles misturaram. Eles chamam o Bolsonaro, tanto em cartazes, em manifestações, no roteiro. Isso também está no trailer, tá? De mito the legend. Português, mito the legend. Assim, os dois. Eles não optaram nenhum nem outro. Eles foram pelos dois. Quando a gente lê o roteiro, lá descreve que os manifestantes vão estar com cartazes escritos Mito the Legend. E em um certo momento,
eles fazem uma vigília onde eles acendem velas e as velas formam as palavras Mito the Legend. E eu achei isso muito absurdo, até que eu fui ver no trailer, e isso estava no trailer. Então aqui eu vou colocar uma imagem do trailer de Mito the Legend, que é como eles chamam Bolsonaro durante o filme, tá? Então assim, essas duas incongruências, do Carlos chamando o Bolsonaro de papai o tempo todo, no meio das frases em inglês, assim, solto, e a forma como eles traduziram o apelido do Jair, eu imagino que não teve um brasileiro que participou, tá? Eu imagino, na realidade, já entrando para outros aspectos linguísticos, que o roteiro ele foi escrito boa parte por ChatGPT, por inteligência artificial, tá? Não tenho provas, tenho convicções. É só isso que eu posso dizer. Porque assim, quando você já trabalhou um tempo com ChatGPT, ou você está acostumado com leitura de posts de ChatGPT, você reconhece alguns padrões, algumas formas de afirmar e contra-afirmar, né, para dar algum contraste, para dar algum tipo de profundidade, que é típica de ChatGPT. Então, o roteiro, parágrafos por parágrafos, parágrafos por parágrafos, a gente encontra esses vícios linguísticos. Eu não imagino que seja todo escrito por ChatGPT, mas uma boa parte deles sim, tá? Isso, inclusive, corrobora com o fato de ele estar muito descasado com a própria forma de se falar o português ou de se entender os nuances das situações. Agora que a gente já falou um pouco sobre os problemas da linguagem, do falar português ou do roteiro ter sido escrito por ChatGPT, a gente pode passar para o propósito do filme. Qual que é o propósito do filme do Bolsonaro? É uma propaganda política. E não tem nada de errado nisso. Cada mensagem carrega um significado, certo? Então, se a gente está na internet vendo um vídeo discutindo roteiro, ou se a gente está na internet, sei lá, em Twitter ou em Threads, Instagram, consumindo conteúdo rápido, a gente está fazendo isso só para se entreter? Não existe problema nisso, nenhum. A questão do filme Bolsonaro é que ele não pode ser confundido com algo diferente de uma propaganda política, porque é isso que ele é. Tá? A figura do Bolsonaro, ela é uma figura imbatível do começo ao fim. Ele não passou por uma mudança ou por uma alteração. Tá? Ele era uma figura implacável no começo do filme e ele passa a ser uma figura implacável que resistiu a uma experiência de quase morte no final. Nenhum personagem, na verdade, passa por nenhum tipo de desenvolvimento aqui. A gente vai ter um gracejo com um personagem gay, enfermeiro, começa não apoiando Jair Messias Bolsonaro, mas está lá fazendo o seu trabalho. E ele vai ter diálogos com o candidato à presidência em que constantemente Bolsonaro pergunta se já conquistou o voto, né? E ele vai reiteradamente informar que não vai votar no Bolsonaro. Mas no final do filme, ele está balançado. Ele se encantou com a vontade que o Bolsonaro tem, tá? Do roteiro. Não estou falando da vida real, pessoal. Estou falando do roteiro. Mas vendo a força de vontade ou um desejo de melhorar o país, ele vai se entregando e no final do filme ele já está mais inclinado a votar pro Mito the Legend. Outro personagem que passou por um tipo de desenvolvimento é a personagem da Lara Clarke, que é uma jornalista de esquerda, que no passado havia se envolvido com as pessoas que acabaram mandando matar Jair Messias Bolsonaro, mas meio que se arrepende no meio do caminho e só isso. Ela só meio que se arrepende, mas não faz nada também. Só para de tentar ajudar o pessoal que cometeu o atentado. Tá? Então, são esses dois desenvolvimentos, a jornalista esquerdista e o enfermeiro homossexual, que começaram a se converter um pouco para o bolsonarismo durante o filme, mas a figura de Jair Messias Bolsonaro e todos ao seu redor, eles são implacáveis. Eles não têm nenhum tipo de desenvolvimento, a não ser nenhum. Mas reiterando sobre a questão de ser uma propaganda política ou não, eu quero voltar a dizer que não tem problema nenhum nisso. Até porque não significa que é uma propaganda política que não pode ser interessante. Tá? Eu achei o filme... Eu não vi o filme, eu li o roteiro, né? Eu achei o roteiro divertidíssimo de ler.
Assim, tanto que eu estou produzindo conteúdo sobre isso. Estou falando dele há mais de uma semana nos shorts do TikTok, mas não significa que eu concorde com nada do que foi escrito. Tá? Foi meramente um entretenimento. Como colocar o dedo na ferida e ficar apertando, que te dá uma agoniazinha, mas você não consegue parar? Meio que nesse sentido. Entende? Foi assim que eu fui consumindo esse conteúdo e foi por isso que eu decidi também gravar alguns comentários a respeito dele. E não se engane, é possível você se divertir com esse conteúdo porque ele é recheado de algumas coisas, de algumas cenas muito bizarras. Por exemplo, você vai ter uma das futuras ministras do Jair Messias Bolsonaro que entrega para ele, no dia do atentado, um antibiótico homemade, feito em casa. É uma pílula que garante que ela vai salvar. Todo mundo na cena acha bizarro, assim, a família do Jair Messias acha esquisito ela ter entregado uma pílula, mas o Bolsonaro, como macho man na cena, ele engole a pílula e posteriormente descobre que foi esse antibiótico que ele tomou para se exibir para a família, que garantiu que ele não morresse durante a facada. E a moça retorna e entrega mais antibióticos para ele no hospital e tudo certo. Ninguém impede ele de fazer nada e ele está lá tomando os antibióticos feito no porão da casa da moça. Outro acontecimento que é divertidíssimo de se ler no roteiro é que o Bolsonaro possui uma caravana que o acompanha e lá você vai ter músicos. Então, o tempo todo, você tem um cara que está tocando uma guitarra, ou um violão, né, porque está escrito só guitarra no inglês, e tem um cara que está tocando baqueta, tanto que no conflito final, esse cara pega a guitarra e bate na cabeça de outro cara, assim, totalmente escrachado, assim. E eu não me lembro de ter uma caravana de músicos acompanhando Jair Messias Bolsonaro, né? Mas o roteiro achou interessante ele ter essa trupe de bardos guerreiros, bem estilo Mad Max, que o acompanha. E eu tô 100% investido, gostei da ideia, achei legal e gostaria, inclusive, que esse filme chegasse a ser exibido, porque eu quero muito ver como eles vão fazer essa cena das guitarras. Mas nem tudo é diversão e flores. O filme ele aborda temas sérios, temas políticos reais que aconteceram. E a gente não pode fingir que estava todo mundo vivendo numa caverna e acordamos agora. Eu já era adulto em 2018, então eu já acompanhava algum tipo de política em 2018. Eu me lembro dos acontecimentos. O que precisa ser enfatizado? Bolsonaro e Haddad não debateram em 2018. Inicialmente, antes do acontecimento, antes do atentado, imagino que Haddad não debateu com Bolsonaro. Depois do acontecimento, do atentado, Bolsonaro não debateu nenhuma vez. Ele foi para o primeiro turno, foi para o segundo turno, sem debates. Tá? Então é importante que a gente fale disso. Mas o roteiro reitera que houve um debate. Tá? Inclusive, logo nas primeiras páginas você vai ter essa cena desse debate. Tudo bem, propaganda política, mas é importante que a gente faça essa distinção. Não podemos tomar o roteiro como verdade. É preocupante quando você tem um roteiro tentando reescrever o que aconteceu. E para uma parcela da população que estava talvez desatenta ou que não se importa tanto assim com as veracidades, passe a imaginar que esse debate chegou a acontecer. Enfim, isso pode trazer outros tipos de consequências. E nisso de recontar algumas coisas, eles apelam para a dinâmica de flashbacks, né, com alguns flash cuts. Logo no começo do roteiro, eu li essa parte em que os flash cuts eles seriam introduzidos para contextualizar e para explicar um pouco da trajetória do Jair Messias Bolsonaro. E alguns são engraçados e outros são trágicos, para dizer o mínimo, tá? A gente vai ter flashbacks mostrando o Bolsonaro sendo preso porque ele questionou a autoridade, né? Na verdade, a gente sabe que houve um atentado, né, terrorista, onde ele planejava colocar bombas no quartel, e aí ele foi preso. Depois disso, ele passou a ser vereador, se candidatou a vereador. A gente vai ter só o momento dele ter sido repreendido, mas sem entrar nos detalhes do acontecimento. A gente vai ter flashbacks do momento em que ele conheceu a esposa dele, Michele, onde ela entra no gabinete dele para uma entrevista de emprego e ele está lá dentro do gabinete jogando bola. Ele aparece com uma bola, ela escuta a zoada de bola batendo na parede e aí ele chega e a recebe com uma bola de futebol na mão. Isso está no roteiro. Tá? Aí depois você vai ter o casamento deles, o nascimento da Laurinha e todo o resto. Mas você vai ter também o flashback da briga dele com Maria do Rosário, uma briga onde ele fala que não
faz algo com ela porque ela não merece, tá? Vocês devem saber do que eu tô falando, se não souberem, pesquisa aí. Mas quando o Bolsonaro surgiu como figura política na internet, era essa a principal polêmica envolvendo o nome dele, tá? Eu não entendi por que eles trouxeram de volta esse assunto, e pior ainda, por que eles suavizaram o que Bolsonaro falou, porque, pelo meu entendimento, isso traz até mesmo uma insegurança jurídica para a obra cinematográfica, porque foi algo que foi gravado, foi divulgado na televisão, teve processo, teve repercussões, e agora eles estão contando uma versão mais suavizada do acontecimento. Mas enfim, entre polêmicas e polêmicas, o que é mais uma na conta do filme Dark Horse? Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, tá? Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu quero fazer vídeo toda semana. E eu não vou ficar falando só sobre Bolsonaro, ou sobre roteiro de filme ruim, ou roteiro de filme bom. A ideia desse canal não é ficar comentando política. A ideia desse canal não é ficar comentando sobre o roteiro do filme Bolsonaro para sempre. Eu tô só aproveitando esse hype do momento mesmo para falar sobre essa obra que surgiu aí na internet e que a gente tá se divertindo muito lendo juntos. Mas eu quero ler outras coisas também, tá? A ideia é sempre ler e comentar. A gente vai ler coisas boas e a gente vai ler também essas coisas meio trash que vão aparecendo. Beleza? Mas muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês quiserem dar uma força, se inscrevam no canal, curtem os vídeos, comentem, que como o canal é pequeno, eu vou provavelmente responder tudo que vocês comentarem. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!